Continuamos o cenário político de hoje. O nosso convidado do dia é Alex Wagner, delegado da DENARC, a Delegacia de Narcóticos aqui em Mossoró. Estamos conversando sobre segurança pública, o tráfico de drogas, a relação do tráfico com a violência aqui na nossa cidade. Você participa pelas nossas redes sociais. Temos o Twitter, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, para você mandar sua mensagem, conversar comigo, fazer sua pergunta sobre segurança pública, mas você sabe que também pode participar com outros assuntos, política. Estamos no meio aí do período eleitoral. Temos o período eleitoral, temos a política administrativa, municipal, estadual, nacional. Fica à vontade, manda aí sua mensagem para mim, para a gente fazer o programa desta sexta-feira. E a segunda Conferência Estadual de Segurança Pública do Estado pretende criar um plano com a opinião da população. A conferência, que tem como tema Cidadania e Participação Popular, seguiu até hoje, na sexta-feira, com uma série de discussões em oficinas temáticas para ampliar a participação da sociedade na formatação do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social. Toda a sociedade civil organizada vai poder ser ouvida e opinar, ou seja, o plano vai ter a parte formal, a parte escrita, e vai ter a legitimidade, porque vai ter as pessoas, a sociedade, que vai opinar sobre esse plano. Essa é a segunda conferência. Na verdade, a primeira conferência foi ainda no governo anterior do presidente Lula, que foi a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, e foi intitulada aqui no Rio Grande do Norte, para o atual governo, a segunda conferência. A realização da conferência, segundo o vice-governador Antenor Roberto, é parte do esforço do governo do estado para garantir recursos para o Rio Grande do Norte. O desenvolvimento dialoga diretamente com a segurança. Sem segurança não há desenvolvimento, porque os investimentos não ficam presentes no estado, os investimentos não são ampliados no estado. E é disso que nós vamos cuidar, discutir desenvolvimento e segurança pública para incluir as pessoas. Esse é o tema da conferência. Mas a segurança envolve uma política de Estado complexa para que, de fato, a nossa juventude tenha a oportunidade de se desenvolver, de ter acesso à educação, ao lazer, ao esporte e, uma vez formada, ela possa entrar no mercado de trabalho. Esse é o desafio. A governadora Fátima Bezerra fez um balanço das ações do governo na área de segurança pública desde janeiro de 2019. Nós investimos, Ballester, 28 milhões. Estamos fortalecendo o nosso CIOSP, ou seja, tecnologia. Aquilo que o doutor João disse, o doutor Eudo coloca. Não basta só armas, munição, equipamentos. Nós temos que apostar na integração das forças de segurança e nós temos que apostar em algo fundamental, que é a inteligência. E a inteligência precisa cada vez mais de mais tecnologia. Por isso que nós investimos recursos próprios através do programa Governo Cidadão, e é recursos próprios porque esse empréstimo quem paga somos nós. Né? É um empréstimo que quem está pagando é o povo do Rio Grande do Norte. Aí, então, vamos já pegar esse gancho aí e conversar com o delegado Alex Wagner sobre este assunto, segurança pública. Quais são as maiores dificuldades e deficiências, delegado? Será que somente ouvir a população pode resolver a questão dos problemas por que passa a segurança pública no Estado? A segurança pública é complexa, né? Ela não é só a polícia que resolve, não é só o social que resolve, tem que ter um conjunto de políticas públicas em todas as esferas, seja legislativa, no executivo e também no judiciário, né? Na interpretação das leis, no executivo, no combate ao caos social que a gente vive, né? A gente pobre, outros muito ricos, e o Brasil precisa equalizar mais essa situação e também melhorar um pouco das leis para que elas sejam mais efetivas no combate também aos crimes e também à diversidade que a gente encontra aí nas ruas. Delegado, em relação ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo ali na DENARC, realizaram recentemente a Operação Resistência. O que foi a Operação Resistência e como é que o senhor avalia o saldo da operação? Foi ótimo. A gente conseguiu, em quase um ano, desarticular uma organização criminosa que
permeava a comunidade do Ouro Negro, no Barreiro Porto 1, em Mossoró. Uma organização criminosa que visava traficar drogas, dominar ali o tráfico de drogas, vivia em pé de guerra com outras facções, e daí vinham os homicídios, eles cometem roubos, e tudo isso sobre a tutela de um líder, que também foi preso na operação. Chegamos a mais de 30 indiciados, a grande maioria está preso hoje, e dá muito trabalho, porque a falta de pessoal atrapalha muito. Mas a gente faz o que dá para fazer, às vezes demora um pouco mais do que se tivesse material, equipamentos e tecnologia, coisas são necessários, e pessoal para trabalhar, mas eu creio que o saldo da operação foi muito importante para a população moçoroense. Eu tenho aqui uns dados que foram divulgados pela ADEPOL, Associação dos Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Foi enviado, inclusive, um ofício, né, para o governo do estado. Segundo a ADEPOL, o efetivo da Polícia Civil é somente 26% do que seria ideal aqui no Rio Grande do Norte para funcionar. Existem apenas aqui 1.045 agentes, quando deveria ter pelo menos 4.000 policiais, segundo a ADEPOL, um déficit de 73,87%. Para os escrivães, a situação é ainda pior, são 187 profissionais, quando a legislação determina 800. E aí o cargo de delegado também. Existem 160 delegados, quando deveria existir 350. Como executar um trabalho com eficiência e qualidade com esses números aqui no Rio Grande do Norte, delegado? Difícil, mas se trabalhando, se demora um pouco mais, a gente tem que se desdobrar mais, mas a gente consegue ainda desempenhar aquilo que nos é possível, né? Como se a gente vivesse em estado de greve permanente. Quando qualquer categoria de greve, ela tem que manter 30% do seu efetivo trabalhando. A gente tem menos de 30%, é como se tivesse uma greve permanente na Polícia Civil. Mas isso não é um cenário só do Rio Grande do Norte, né? Em todo o Brasil, as polícias civis sofrem desse mesmo mal. Agora, em outubro, estamos em vias de ser publicado edital para um novo concurso. Tomara que ele se realize, a gente pede muito e a gente tem certeza que a Polícia Civil pode melhorar muito mais, tem muito para melhorar, e que a chegada de novos concursados, para dar uma reenergizada também, sempre tem que ter chamando gente para uma polícia, é uma atividade cansativa, que chega em casa tem que esquecer os problemas para poder dormir, que a gente vê o dia todo de problemas, chega em casa tem que esquecer todos eles, mas a gente segue e tomara que tenha um concurso. Existe a situação, é como se vocês trabalhassem sempre somente com efetivo de greve, menos de 30%, na verdade, do ideal. Existem situações em que vocês têm que deixar alguns casos ali na gaveta até o dia em que vão conseguir investigar? Todos os casos que nos são apresentados pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal e alguns que a gente consegue desvendar, a gente chega ao fim da investigação. Agora, claro que a quantidade ínfima de policiais dificulta muito a gente estar em todos os locais da cidade, e a gente consiga verificar todas as denúncias com afinco, com detalhe do que ocorre na cidade. A gente sabe que na cidade de Mossoró tem uma atuação muito grande de facções criminosas, com a diversidade que é específica, uma característica de Mossoró. A gente na DENARC trabalha diretamente com facções criminosas e a gente precisa de gente de material especializado, principalmente tecnológico, para poder chegar ao fim de uma maneira eficaz as investigações. Chegamos na Operação Resistência do Ouro Negro e a gente espera chegar em muitos outros. Delegado, qual é o número, se vocês lidam com facções? Vocês têm aí um mapeamento ou pelo menos uma tentativa de mapeamento das facções que atuam aqui em Mossoró, e como é que vocês agem para desfazer essas facções? Temos de todas. Todos os bairros a gente sabe qual a facção que atua aqui em Mossoró.
a gente desenvolve investigações. Essa semana conseguimos efetuar algumas prisões de faccionados que estavam traficando drogas em alguns bairros de Mossoró. Foram sete presos essa semana pela DENARC. E a gente consegue mapear todos os bairros, a gente consegue desenvolver investigações, sendo que são investigações demoradas, complexas, que precisam de equipamentos e gente para poder ser mais rápida. Mas a gente consegue fazer, mas às vezes demora um pouco, né? Mas a gente segue fazendo. Até no início do ano, eu estava escutando a Rádio TCM, no programa da noite, eu vi um especialista em segurança pública falando foram perguntar a ele por que no bairro Santo Antônio tinha diminuído muito um pouco das ocorrências do crime e que teria migrado para o bairro Belo Horizonte, e até foi falado pelo especialista que foi ouvido que a facção do Santo Antônio teria migrado para o bairro Belo Horizonte. Quem trabalha na segurança pública sabe que isso não é verdade. Belo Horizonte e Santo Antônio são facções distintas que atuam nas duas, não tem a menor possibilidade delas se unirem para o tráfico de drogas e qualquer outra coisa. Pelo contrário, vivem em pé de guerra. E, delegado, e em relação a esse período de pandemia, no meio desse período de pandemia, a pandemia prejudicou a rota do tráfico aqui nessa área do Rio Grande do Norte ou facilitou? No início da pandemia, com a diminuição de gente nas ruas, os caminhoneiros também pararam de rodar. O transporte da droga a gente sabe que é feito muito por meio de caminhões também, tanto é que a Polícia Rodoviária Federal tem feito excelente trabalho de apreensões. Deu uma diminuída, diminuiu os caminhões, diminuiu o transporte, a droga ficou mais rara e aumentou o preço. E a gente conseguiu ver nas entrevistas que a gente faz com os presos, que a gente traz na delegacia, que o preço da droga tinha aumentado no início da pandemia devido a isso. Mas agora já voltou ao normal. O tráfico de drogas continua sendo abastecido aí por meios diversos e está tudo normal. Em relação à quantidade de drogas incineradas no ano de 2020, vocês têm esses números? O ano passado a gente fez 4 incinerações de drogas, então a gente secou o que a gente tinha em depósito. Foram mais de 500 quilos de drogas incineradas. E esse ano a gente realizou uma incineração de mais de 150 processos, né? Muitos dos processos eram drogas em pequenas quantidades, mas o número de processos que tiveram drogas incineradas foi bem considerável. Explica para o telespectador da gente como é que funciona esse trabalho da incineração de drogas. Toda droga que é apreendida vai para a perícia, no ITEP. O ITEP faz a perícia e devolve para a DENARC. Os juízes autorizam a incineração da droga, porque a Lei 11.343 de 2006 determina que a droga deve ser incinerada, e a gente incinera a droga queimando-a numa fornalha de empresas que nos ajudam, e a gente solicita os bons préstimos e autorizado. Tem acompanhamento do Ministério Público, tem acompanhamento do ITEP e da Vigilância Sanitária nessas incinerações que a DENARC realiza. Nós sabemos que isso é somente uma parte, né? O que é apreendido é uma parte do que circula, do que a gente vê circulando, porque infelizmente a gente vive numa realidade em que as pessoas convivem com a circulação de drogas no dia a dia, principalmente de alguns bairros. Mas como é que é feito o trabalho de delegacias como a DENARC em relação a isso? Nós sabemos, por exemplo, que em alguns pontos da cidade é conhecido da população que ali é um ponto de tráfico, que ali é uma boca de tráfico. Como é que o senhor, como delegado, por exemplo, convive com a ideia de que as pessoas, as crianças, a sociedade, a vizinhança sabe daquilo e convive com aquilo como se fosse normal? Pegando a parte dos traficantes de drogas que ficam nesses locais conhecidos, né, de tráfico de drogas, se perceber e fizer uma entrevista com cada um deles, verá que quase todos já foram presos por tráfico de drogas, mas estão soltos. E tem deles que tem 2, 3 condenações e continuam soltos. Infelizmente, a nossa legislação e a interpretação dada pelo Poder Judiciário tem sido favorável a essa soltura, mas
a gente segue trabalhando. Claro que quem mora na redondeza, né, desses pontos de venda de drogas sofre muito, porque não é só o tráfico de drogas, né? Não é só a comercialização de drogas. O usuário muitas vezes consome ali, fica ali, dorme ali, chega, ele às vezes tem que roubar para consumir, então ele está perto lá do ponto de venda de drogas, rouba quem está perto, vai lá e deixa um celular, deixa a televisão lá na boca de fumo, então se retroalimenta. O usuário de drogas rouba, como roubaram a loja lá no centro de Mossoró de informática, roubaram mais de R$10 mil, aqueles equipamentos não vão ser utilizados por eles, vão ser entregues em boca de fumo por droga. Então, o roubo que eles cometem deixa o equipamento na boca de fumo, o traficante na boca de fumo já revende para um receptador e vai girando esses crimes todos juntos. É uma coisa que parece que é um círculo que parece que é crescente. O senhor que é especializado, que trabalha com isso, é só uma impressão da gente que isso é crescente ou é realmente a realidade? Eu acho que assim, não é que é crescente, que por vezes a apreensão se dá mais vezes e parece que se está crescendo, né? Mas isso é permanente. É permanente. Esse ciclo vicioso de a população não poder sair do meio da rua que tem um celular roubado e esse celular vai parar na boca de fumo, depois é vendido a um terceiro receptador e a DEFU tem feito diversas operações aqui para recuperar esses celulares roubados, é um ciclo que se dá e que não se pode se pormenorizar, de deixar para lá esse tipo de coisa. O cidadão não pode sair na calçada que passa alguém numa bicicleta, numa moto e quer roubar um celular que com tanto esforço ele comprou. Esses pequenos crimes, que não é pequeno, esses crimes, a diferença de um roubo para um homicídio, um roubo à mão armada, é só o ladrão apertar o gatilho. São questão de segundos de um susto que ele tem e que mata uma pessoa inocente. Então, assim, os roubos acontecidos são crimes que devem ser dados atenção, seja roubo de celular, a invasão a casas, tem que se dar atenção. Hoje a DEFU conta com 2 delegados, conta com 2 escrivães e conta com 9 agentes trabalhando lá. E a doutora Eliana, a doutora Arraes trabalham bem, tem toda a experiência que já vinha da Delegacia de Homicídios e tem feito um bom trabalho, recuperando vários celulares, inclusive, que foram roubados. Mas é um sistema que a gente combate, mas continua acontecendo, porque os mesmos que roubam, poucos meses já estão na rua de novo. Existe um trabalho integrado entre DEFU e DENARC? Como é que funciona essa questão? Porque existe uma ligação entre os crimes. Exato, vamos dizer assim, temos os mesmos clientes, né? Aquele que trafica muitas vezes é o mesmo que rouba e é o mesmo que vai se desencadear lá no homicídios, ou ele morrendo ou ele matando. Então, essas facções criminosas que dominam todo o Brasil, que é um câncer que vive dentro da sociedade, são pessoas que não socializam, eles vivem para roubar, para ganhar dinheiro, para consumir droga, vender droga para consumir e gastar dinheiro, e tem as guerras contra os seus rivais pela disputa do tráfico e começam a se matar. E é isso que a sociedade vive hoje, principalmente nos bairros de periferia, e que a gente luta. Muita gente fala que a polícia só vai em cima de pobre, que só vai naqueles que estão marginalizados. O problema é que não é a polícia que vai, a polícia é um reflexo da sociedade. É nesses bairros marginalizados que estão as facções criminosas dominando, e a gente combate elas, combate duramente essas facções, seja qual for. E a gente precisa não só a polícia, mas também de ajuda do Poder Judiciário nas suas interpretações da lei, porque não é possível que uma pessoa que seja presa traficando drogas, pegue com arma de fogo, passe 3 meses preso e já esteja em liberdade. E aí dizem que é uma liberdade vigiada porque está com tornozeleira, porque está em prisão domiciliar. Essas pessoas que estão em tornozeleira, para a polícia, elas estão soltas. Elas não estão presas, vamos dizer, em regime semiaberto. Elas estão soltas em regime semiaberto. Preso para a gente é quem está lá na cadeia pública e na Marinegócio. Esses que estão soltos com tornozeleira ou prisão domiciliar, para a segurança pública não muda nada, eles estão soltos. Embora o judiciário possa considerar nos seus números como presos em regime semiaberto, eles não estão presos, eles estão no meio da rua, estão lá em frente ao colégio, vendendo droga para os alunos. Vamos então fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo aqui no Cenário Político.